Você já ouviu dizer: "Foi no fundo do poço que eu encontrei Deus", e talvez até tenha dito isso. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Porque se o poço foi tão bom, por que José nunca voltou ao buraco onde seus irmãos o jogaram? Por que Daniel nunca visitou a cova dos leões depois de ser salvo? Por que Israel não acampou na porta do Egito após sair? A verdade é esta: Deus não glorifica o poço, ele glorifica a saída, ele permite o fundo, não para te prender lá, mas para te provar, confrontar e redimir. Mas quando ele te resgata, não é para você voltar como turista emocional, é para você caminhar como testemunha viva. Hoje, vamos desmontar o romantismo espiritual do sofrimento e descobrir por que a redenção não é retorno, é reencaminhamento. Vem comigo? Mas para entender por que o poço nunca deve ser seu endereço, primeiro precisamos ver o que Deus fez com quem esteve lá. Muitos pensam que José foi traído por acaso, mas a Bíblia diz: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. O poço seco não era o fim, era o cenário escolhido por Deus para começar uma redenção que salvaria nações. Da mesma forma, Jeremias, na cisterna lamacenta, não foi abandonado, foi posicionado para falar ao rei antes da queda de Jerusalém. Daniel, na cova, não foi punido, foi exaltado diante do império. Jonas, no ventre do peixe, não foi destruído, foi redirecionado para cumprir sua missão. O padrão é claro: Deus não evita o poço, ele invade o poço. Mas note, em nenhum caso Deus disse: fique aí. Sempre houve uma saída, uma escada, uma ordem: suba, porque o propósito do poço nunca é te prender, é te preparar para o que vem depois. Mas se o poço tem um propósito, por que tantos querem voltar para lá? Hoje muitos dizem: quero voltar àquela fase de luta, era mais autêntico, sinto falta do tempo em que eu chorava no chão. Mas isso é teologia invertida, porque se a graça de Deus é suficiente, por que você sentiria saudade da miséria? O poço não revela quem você é, revela quem você não é sem Deus. E quando você romantiza o fundo, você está dizendo sem querer: a cruz não foi suficiente, a ressurreição não me basta. Jesus não disse: fiquem na cruz, disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Seta. A cruz é passagem, não destino. E a igreja primitiva entendeu isso. Eles não construíram templos nas covas dos mártires, saíram das catacumbas e pregaram nas praças, porque fé verdadeira não vive de nostalgia, vive de esperança ativa. Então, o que fazer com as memórias do poço? Deus não apaga o poço da sua história, mas ele redefine seu significado. José poderia ter passado a vida amargurado, mas ele nomeou seus filhos. Manassés: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho. Efraim: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Ele não negou o poço, mas não deixou o poço definir seu futuro. Isaías 43, 18 a 19 é claro: Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova. Ou seja, use o poço como ponte, não como prisão. Conte sua história para dar esperança, não para reviver a dor. Deixe o passado ser lição, não morada. Porque quem sai do Egito não foi chamado para acampar na porta do faraó, e quem sai da cova não foi convidado a decorá-la. Mas se você ainda estiver no poço agora, o que fazer? Talvez você esteja ouvindo isso do fundo de um poço real. Crise financeira, traição, luto, ansiedade crônica. E talvez alguém tenha dito: fique aí, é onde Deus te molda. Mas a Bíblia diz outra coisa: clame a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Jeremias estava na cisterna quando Deus prometeu restauração. Daniel estava na cova quando Deus fechou a boca dos leões. Ou seja, Deus não espera você sair para agir. Ele age dentro do poço, para te tirar dele. E quando ele abre uma saída, não é para você ficar parado admirando o buraco. É para você caminhar na direção da luz, porque a redenção não é turismo no passado.
é mudança de rota. Então, qual é o próximo passo para quem já foi resgatado? Durante séculos, os maiores teólogos da fé nunca glorificaram o poço. Agostinho escreveu: Deus não nos chamou para viver nas ruínas do pecado, mas para edificar nos alicerces da graça. João Calvino alertou: a verdadeira fé não se deleita na memória da miséria, mas na esperança da glória. E mesmo C.S. Lewis, que conheceu a dor profunda, disse: Deus não quer que você more no vale. Ele quer que você aprenda a caminhar com ele nele e depois siga em frente. Porque todos entenderam uma verdade essencial. A redenção não é retorno ao trauma, é avanço rumo à promessa. E se essa é a visão dos gigantes da fé, por que tantos hoje insistem em voltar ao fundo? Pare um instante, respire e pergunte a si mesmo: estou vivendo na casa do Senhor ou acampado na porta do poço? Será que você tem usado sua história de dor não como testemunho, mas como escudo para não avançar? Será que tem repetido o passado não para ajudar outros, mas para justificar sua estagnação? Deus não te resgatou para te deixar paralisado pela memória, ele te resgatou para te enviar, e se ele já fez algo novo em você, por que você insiste em dormir nas cinzas do antigo? O fundo do poço já cumpriu seu papel. Agora, qual será o seu? Ló fugiu de Sodoma, mas sua esposa olhou para trás e virou estátua de sal. Jesus foi claro: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:6, 2. Por quê? Porque olhar para trás é duvidar da direção de Deus. Se ele te tirou do poço, não volte para buscar autenticidade, não reviva a dor como se fosse identidade, não compare seu presente com seu passado. O Salmo 23 termina assim: E habitarei na casa do Senhor para sempre. Seta. O pastor não mora no vale. Ele conduz através dele e para além dele. Seu chamado hoje não é descer de novo, é subir com coragem, porque o céu te espera. Então, o que você faz com essa verdade hoje? Se você já foi resgatado, não volte ao poço, não por medo, mas por fidelidade àquele que te tirou de lá, porque o fundo do poço já cumpriu seu papel. Agora sua missão é caminhar na luz. Se você ainda está no poço, clame. Deus não está ausente, ele está preparando sua saída. E se você conhece alguém preso no passado, compartilhe esta mensagem. Por isso, eu te desafio. Comente: eu saí e não volto mais, não como religião, mas como ato de fé na fidelidade daquele que faz caminho no deserto. Se este vídeo trouxe clareza à sua jornada, põe o inscrever-se e ativa o sininho, porque a verdade não apaga o poço, mas põe uma escada nele. E lembre-se, o mesmo Deus que te resgatou do fundo está te chamando para o alto.